Agora, 12h35, a gente vai fazer um intervalo breve, porque, graças a Deus, a cada dia que passa, mais pessoas estão apostando, estão conosco aqui, né, trabalhando conosco e apostando no trabalho que a gente faz para oferecer seus produtos, suas marcas, essas coisas todas. E hoje a gente retoma a participação do Dr. Manuel Dias Reis. E ele fala agora sobre um assunto muito importante, né? Porque eu falei na semana passada sobre aquela questão do suicídio daquele cara que foi endeusado, né? Suicídio pelo amor, essas coisas todas. E o Dr. Manuel Dias Reis hoje ele trata justamente sobre esse assunto, né? Que é um problema de saúde pública e grande, que aflige, né? Que várias pessoas estão aí sujeitas a problemas da mente. Então, o Dr. Manuel chega agora falando sobre essa questão aí de suicídios. Agora um pouco, né, assim, sobre um tema que não é muito agradável. Não é muito agradável de se ouvir, de falar, e muitas vezes ele é até evitado, ele é escondido pelas pessoas envolvidas, né, que é o suicídio. Essa semana, né, assim, no início da semana, ou fim da semana passada, morreu um rapaz que é o cantor de uma banda de rock, e isso mobilizou muito as pessoas em volta desse tema, que é o suicídio. É uma situação que ela é comum, né, assim, na espécie humana, principalmente na espécie humana, né, assim, não ocorre comumente com outros animais, os mamíferos, mas ocorre com insetos, né? Assim, a gente conhece bem a situação do escorpião, que quando ele sente muito ameaçado, ele mesmo se pica com o veneno e acaba morrendo. Entre os mamíferos, né, assim, tem muita situação de muita gravidade, de ameaça muito à vida, né, assim, os animais, ou o animal específico que eu estou falando, né, assim, ele se finge de morto para o outro poder, né, assim, deixar ele de lado e acabar não matando ele. Né, assim, então, esse animal que eu estou falando é o guepardo, né, assim, que é uma das espécies de felino. Mas isso é muito mais típico entre nós humanos. Né, assim, uma situação que ocorre durante toda a história da humanidade, né, assim, o suicídio está presente em toda a história da humanidade. Né, assim, mais recentemente, durante assim, um grande fato aí, ou dúvida que fica, né, assim, no fim da Segunda Guerra Mundial, né, assim, houve boatos, né, assim, de que Hitler teria se suicidado, matado a esposa e suicidado, mas são boatos, a gente não sabe até que ponto que isso é verdade. Fato que ocorre, né, assim, muito frequentemente e, por incrível que pareça, hoje, né, assim, a gente vê suicídio de crianças, suicídio de adolescentes. Aqui na nossa capital mesmo, a cidade foi abalada há poucos meses atrás, né, assim, do um rapaz de 14 anos que suicidou, pulou da casa do prédio do avô, né, assim, deixou uma carta, distribuiu as coisas dele entre os amigos, né, assim, então isso mobilizou muito a nossa sociedade. O suicídio é uma situação em que mobiliza muito, né? É muito mais comum do que a gente imagina, né, assim, porque hoje, em torno de 20 milhões, segundo a Organização Mundial de Saúde, né, assim, 20 milhões de pessoas, né, assim, tentam suicídio. Olha só, é um número muito grande, né, assim, durante o ano. E em torno de 1 milhão acabam completando o ato e acabam suicidando. Né? Então, para a gente é um fenômeno de saúde pública e é a 10ª causa de morte, né, assim, para a Organização Mundial de Saúde. Né? Assim, a gente, né, assim,
consegue, apesar de que os acidentes de trânsito ainda ganham, né, sendo suicídio, né, assim, mas é uma frequência muito grande. O suicídio geralmente está ligado a doenças mentais, né, assim, então, a principal dessas doenças mentais, é a depressão. Pessoas deprimidas, né, assim, elas pensam normalmente que a vida não tem mais sentido, não tem mais razão de viver e que o melhor seria dar cabo à vida delas. Nesse ontem eu atendi uma senhora que inclusive ela não mora aqui, ela mora no Rio de Janeiro, mas que os familiares trouxeram ela para cá, porque ela é uma senhora de 74 anos de idade, morando sozinha, e ela sentou no parapeito da janela do apartamento dela por 2 vezes, pensando em pular lá de cima. Então, se fosse em outro país, né, assim, ela estaria internada, né, assim, mas no Brasil a gente tem um outro comportamento diante dessa situação, a gente começa a tratar. Se a pessoa insiste com essas ideias, ela chega no momento em que ela tem que ser internada para proteger a vida dela, né, assim, contra a doença, porque isso é da doença. Outras doenças mentais que causam a mesma ideia é a esquizofrenia, que é uma doença mental muito grave, né, assim, a gente tem um transtorno de personalidade, que é o chamado borderline, que também leva a pessoa a ter esse tipo de pensamento. Geralmente acontece mais tentativas de suicídio, né? Assim, naquela situação em que as pessoas falam assim, mas cachorro que late muito, né, assim, não morde, mas nesse caso a pessoa acaba suicidando. As tentativas de suicídio são um aviso dizendo assim, olha, eu não suporto mais essa vida e estou pensando em fazer isso comigo. Não é simplesmente para poder chamar a atenção da família, né, assim, porque quer a atenção dos familiares, né, assim, então é um aviso de que as coisas não estão bem, que a pessoa não está bem e que precisa ser cuidada. E não pelo contrário, de ser chamada a atenção, de que achar que precisa de ter um trabalho para ela, que está faltando trabalho. Não, é uma situação em que precisa ser tratada. A gente tem várias interpretações a respeito do suicídio, né? Assim, tem uma interpretação, né, assim, por exemplo, filosófica, né, assim, que a pessoa pode partir para o suicídio pensando assim, qual o sentido de viver? Mas a maior parte das vezes ocorre por motivo de doença e a gente tem que cuidar dessa doença. Pode ocorrer por um impulso, né, assim, um momento em que a pessoa, de um momento para outro, ela resolve fazer aquilo sem muito pensar, né, assim, pode ocorrer. Né, assim, pode ocorrer induzido por outras pessoas, né, assim, pode ocorrer. Né, assim, a gente tem casos onde, alguns anos atrás, né, assim, um pastor juntou, né, assim, um punhado de pessoas, 400 e tantas pessoas, e todas tomaram um remédio para poder morrer ali naquele momento. Então, assim, a gente pode ser sugestionado, a gente pode ser induzido a cometer o suicídio. Mas eu vou insistir na questão de que o suicídio ele é primordialmente, né, assim, principalmente por motivo de doença, e essa doença mais comum é a depressão.